bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical continua uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. O Giro Sindical de hoje vai tratar de um tema que afeta milhões de brasileiros de diversas maneiras, mas é um consenso que muitas pessoas serão positivamente afetadas pelo novo valor do salário mínimo, esse que passou a vigorar desde janeiro com o valor de R$ 1.412. E quem vai ajudar a gente nessa conversa é o diretor adjunto do DIEESE, Vitor Pagani. Vitor, bem-vindo, obrigada mais uma vez por atender aqui o nosso convite. Boa noite, Renata. Obrigado pelo convite. Uma satisfação participar aqui do Giro Sindical. Vitor, com o aumento do valor de 1.320 para 1.412, o salário mínimo ele teve aumento real, ou seja, ele teve um incremento acima da inflação do ano passado. E isso foi possível porque o governo federal ele retomou a política de valorização do salário mínimo, aquela que foi uma novidade no primeiro governo Lula, e depois, infelizmente, acabou abandonada pelo governo Bolsonaro. Como é que funciona agora a nova política de valorização do salário mínimo estabelecida na Lei 14.663? E o quanto representou em termos reais esse aumento? Essa política que está sendo retomada, ela é similar à política de valorização permanente do salário mínimo que vigorou nos primeiros governos Lula e no governo Dilma, né? Ela determina que o reajuste do salário mínimo considere a taxa de crescimento real do PIB de 2 anos anteriores, mais o INPC acumulado em 12 meses até novembro do ano do exercício anterior ao do reajuste. Então, houve essa pequena alteração, que agora o período de 12 meses do INPC considerado é o período de dezembro a novembro, e na política anterior era de janeiro a dezembro. Isso foi feito porque, quando é de janeiro a dezembro, o reajuste é determinado sem que a gente tenha o índice do INPC oficial do período todo. Nesse reajuste agora de 1º de dezembro, que foi de 6,97%, a conta foi feita da seguinte forma, né? Considerou-se o crescimento do PIB de 2022, que ficou em 3%, mais o INPC acumulado em 12 meses até novembro de 2023, que ficou em 3,85%. E aí, quando você é, faz um sobre o outro, a gente chega no número do reajuste nominal do salário mínimo, que foi de 6,97% e foi aplicado sobre o salário vigente em maio do ano passado, né? Em maio de 2003, em 2023, desculpe. Então, também tem essa especificidade que o ano passado, o primeiro ano do governo Lula, ele foi uma espécie de ano de transição, então, em que o salário mínimo foi reajustado duas vezes, né? Em janeiro de 2023, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.302, e aí depois, em maio, houve um novo reajuste, né, em que o valor do salário mínimo passou para 1.320. E agora, em que pese o reajuste cumpra o que está determinado na lei, né, que é o PIB mais o INPC em 12 meses, esse percentual foi aplicado sobre o salário vigente em maio de 2023, portanto, sobre os 1.320. E aí, quando a gente considera o período de maio a dezembro, né, a gente vê que o ganho real do salário mínimo ele foi acima do crescimento do PIB de 2022, por conta dessa especificidade da gente estar tratando de um ano de transição e
de, em 2023, o salário mínimo ter sido reajustado 2 vezes. Vitor, tem gente que não entende muito o que significa esse reajuste. Muitas pessoas ganham com base em um salário mínimo, mas outras pessoas não ganham tendo o salário mínimo como a sua referência imediata. Então, há uma sensação em boa parte da população de que esse aumento não atinge muita gente, não diz respeito à família dessa pessoa, a essa pessoa. As funções do salário mínimo são muitas, né? Eu acho que, resumidamente, uma primeira função é regular o mercado de trabalho. No Brasil, que é um país com mercado de trabalho altamente heterogêneo, muito desigual e bastante desestruturado, é muito importante. Então, regula o patamar mínimo, né, de remuneração do trabalho, então, atua como estabelecendo um piso de ingresso no mercado de trabalho. Então, isso tem um impacto particularmente para os jovens, né, que estão começando a trabalhar. Ele também atua, então, para reduzir a rotatividade do trabalho e atua também para inibir ou impedir a competição espúria entre as empresas baseado no rebaixamento de salário. Outra função é reduzir a pobreza e as desigualdades sociais. Então, o salário mínimo também atua para reduzir a desigualdade salarial entre homens e mulheres, entre a população negra e não negra, e todas as outras formas de desigualdade que existem no mercado de trabalho. Ele é um potente instrumento de distribuição de renda, sobretudo nas regiões onde o número de pessoas que recebe o salário mínimo é mais alto. Então, o salário mínimo tem esse papel, né, de também distribuir renda e dinamizar a economia, sobretudo das regiões mais pobres do país, né? Aquecer o consumo das famílias. No Brasil, o consumo das famílias é responsável por mais de 2/3 do PIB. Então, você injeta uma quantidade de recursos na economia que volta, né, por meio do consumo, porque é sabido que as famílias que recebem salário mínimo, elas têm uma maior propensão a consumir o que recebem e consomem isso em produtos básicos, né, que fazem a economia ficar mais dinâmica, mais aquecida, então promovem o crescimento econômico, né? O Diese acabou de publicar uma nota técnica fazendo a estimativa do impacto desse reajuste do salário mínimo na economia, e a gente estima que 59 milhões de pessoas tenham a sua remuneração referenciada no salário mínimo. A gente está falando aqui dos empregados, né, que recebem até ou próximo de um salário mínimo. Nós temos também os beneficiários do INSS, né, os aposentados, os pensionistas, os demais beneficiários da Previdência e da assistência social. Então, quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, também é impactado pelo reajuste do salário mínimo. Então, ele tem um impacto muito grande na população idosa. A gente olhar aí os dados do INSS, mais da metade dos beneficiários recebem um salário mínimo. Atinge também o trabalhador por conta própria, mesmo que na informalidade, o salário mínimo é uma referência de remuneração que acaba ajudando a que esses trabalhadores também passem a ganhar um pouco mais. E os trabalhadores, na verdade, as trabalhadoras domésticas, né? É um acréscimo de R$ 92 no valor nominal,
a gente fez a estimativa quanto que isso vai injetar na economia, e é um montante que chega próximo dos 70 bilhões. Muito bem, continuem com a gente. O Giro Sindical vai fazer o intervalinho e volta já já. O Giro Sindical está de volta e quem nos acompanha hoje é o sociólogo e diretor adjunto do DIEESE, Vitor Pagani. Vitor, você já listou vários benefícios da política de valorização do salário mínimo quando ela foi implantada na primeira vez, no primeiro governo Lula. E vários estudos comprovaram que o aumento do valor do salário mínimo influenciou na melhoria de indicadores de redução da desigualdade. Mas há hoje, com a retomada da política, pessoas afirmando que a política agora não tem o mesmo potencial que ela mostrou no passado. Críticos à valorização do salário mínimo, a gente tem desde que o salário mínimo foi instituído ali na década de 40, né? Então, é uma política que sempre que ela avança, ela enfrenta resistência dos setores conservadores, dos economistas neoclássicos, neoliberais e do empresariado. Mas essas críticas, elas não se sustentam, e eu acho que a experiência internacional e a experiência histórica, empírica do Brasil demonstraram isso. Se a gente considerar ali o período todo dos primeiros governos Lula e o governo Dilma, né, a valorização real permanente do salário mínimo que houve ali entre março de 2002 até janeiro de 2019, né, a gente teve uma valorização real que superou os 78%. E essa valorização ela foi acompanhada, né, do a inflação com uma tendência decrescente, quase todo o período dentro da meta de inflação, e também com as taxas de desemprego com uma tendência decrescente, e mais, com as taxas de formalização do trabalho aumentando. Então, acho que ficou provado, né, que o aumento real do salário mínimo ele não gera inflação, ele não aumenta o desemprego e ele não aumenta a informalidade. O salário mínimo foi algo fundamental para melhorar a distribuição de renda, reduzir a pobreza e, dessa forma, alavancar o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Essas críticas de que o salário mínimo ele não pode aumentar além do PIB per capita, né, que seria uma proxy, uma aproximação do ganho de produtividade econômica do país, a gente viu que, ao longo das últimas décadas, isso não se confirmou, né? Por quê? Porque os salários no Brasil e o salário mínimo são muito baixos quando comparados ao de outros países, né? Tem algumas diferenças em relação ao período anterior, mas nós estamos num outro momento, né? Depois de 6, 7 anos de governos que promoveram o rebaixamento, né, da participação dos salários na renda nacional. Então, é um período de políticas que desestruturaram o nosso mercado de trabalho, precarizaram as relações e as condições de trabalho, e, portanto, no momento de reconstrução do país, e o salário mínimo é um pilar fundamental para que a gente possa reconstruir o país, reduzindo a pobreza e melhorando a distribuição de renda, como inclusive consta, né, das convenções da OIT e das recomendações da OIT. Tem outro assunto delicado também aqui sobre o salário mínimo que a gente não pode escapar dele, que é uma visão de que o aumento do valor do salário mínimo tem impactos nas contas públicas. Quem diz isso afirma que o novo arcabouço fiscal, que limita os gastos públicos, junto com a pressão do salário mínimo
sobre essas mesmas contas, pode criar uma bomba relógio. Tem realmente essa capacidade de pressionar as contas públicas de uma maneira muito forte, de uma maneira muito intensa? E qual é a avaliação desse impacto? Qual é o tamanho e qual é a avaliação do impacto que efetivamente tem? De fato, né, como eu já mencionei, o salário mínimo é o piso dos benefícios da Seguridade Social, né, dos benefícios previdenciários, e ele impacta positivamente a renda, né, de milhões, né, de mais de 26 milhões de aposentados, de pensionistas e de beneficiários do BPC, por exemplo, e outros benefícios da Seguridade Social, né? Ele tem um impacto, portanto, nas contas da Previdência Social. Porém, como famílias que ganham salário mínimo têm uma propensão a consumir o que ganham mais alta, a totalidade desse impacto ela é compensada pelo ganho de arrecadação sobre o consumo que ocorre quando há um reajuste, uma valorização do salário mínimo. O impacto de aumento de arrecadação desse reajuste de 6,97%, ele é de 37,7 bilhões de reais. Isso a gente vai aumentar a arrecadação do Estado, né, por meio da tributação sobre o consumo, né, considerando um estudo do IPEA que estima que as famílias com renda de até 2 salários mínimos paguem em tributos sobre o consumo 53,9% da própria renda. Nós temos esse efeito nas contas da Previdência, por um lado, temos um efeito também nas contas de algumas prefeituras, mas, por outro lado, a gente tem um potencial de ampliação de arrecadação por meio da tributação sobre o consumo e um potencial, né, um efeito virtuoso que se dá por meio da redução da pobreza, redução da desigualdade e uma maior dinamização da economia que é provocada pela valorização do salário mínimo. Então, eu diria que essas preocupações alarmistas não podem ser encaradas como um obstáculo para a continuidade, né, e para a valorização permanente do salário mínimo. Temos, de um lado, uma política que beneficia 59 milhões de pessoas e o custo dela é inferior às políticas que o Banco Central realiza, mantendo a taxa de juros reais brasileiras como uma das mais altas do mundo, e a política de gastos tributários, renúncias, isenções, desonerações fiscais, que também tem um custo mais elevado do que esse aumento real do salário mínimo concedido em 2024. Agora o giro faz um intervalinho e volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o sociólogo e diretor adjunto do DIEESE, Vitor Pagani. Vitor, a gente viu que o debate não é fácil, que há muitas posições no debate sobre o salário mínimo, não é um consenso, não é algo que se faça sem que muitas emoções e muitas razões ou não razões surjam. O que é que pode reduzir as dificuldades e favorecer a discussão sobre o aumento do salário mínimo no Brasil? A gente ter governos, né, que uma visão de desenvolvimento econômico, social, sustentável, que coloquem no centro desse projeto de desenvolvimento a valorização do trabalho, e que consigam fazer a mediação com a sociedade, né, os representantes dos trabalhadores, os representantes empresariais, os economistas mais ortodoxos, heterodoxos, mas fazer um amplo diálogo, uma ampla negociação, né, para definir a valorização do salário mínimo como uma prioridade. É preciso também que o país
cresça, se desenvolva. Então, que a gente tenha uma atividade econômica crescendo, que isso possibilita ganhos de produtividade e facilita, né, a valorização do salário mínimo, né? Então, se a gente tiver um projeto de país que não olha para o seu mercado interno, que não olha para o desenvolvimento da sua indústria, que só quer desenvolver o país para exportar commodity, exportar minério de ferro, petróleo bruto, ou soja e outros produtos agrícolas, né, da agropecuária, a gente não consegue ter um desenvolvimento do país que possibilite uma valorização do salário mínimo, com aumento do salário médio do país, uma maior participação dos salários na renda nacional, uma redução da pobreza, diminuição das desigualdades, né? Então, a gente tem que ter um projeto de desenvolvimento de curto, médio e longo prazo, né, que tenha como centro a valorização do trabalho, né, o fortalecimento do nosso mercado interno e ganhos, né, de qualidade nos empregos gerados. Então, tem que ter uma política que olhe para o desenvolvimento da indústria, que olhe para investimento em educação, em ciência, em tecnologia, em inovação, para que o país crescendo, a gente consiga desenvolver as forças produtivas e ter um salário mínimo cada vez mais valorizado, né, para que possa atender às demandas estabelecidas, né, inclusive na nossa Constituição Federal de 1988, né? Então, que seja um salário mínimo para que as pessoas vivam com dignidade, tendo acesso a todos os direitos sociais contratados na nossa Constituição Federal. Bom, o DIEESE contribui há muitos anos com a divulgação da pesquisa da cesta básica de alimentos e também, junto com isso, divulga o valor do salário mínimo ideal. Em dezembro de 2023, o valor desse salário mínimo ideal era de R$ 6.439,62. Como que o DIEESE chega nesse valor para dizer, olha, esse aqui deveria ser o valor do salário mínimo? Esse valor é o salário mínimo necessário, calculado pelo DIESE, tendo como referência o que está estabelecido na Constituição Federal. Então, considera qual seria o salário mínimo necessário, ideal, para que uma família composta por dois adultos e duas crianças tenham acesso a todos os direitos estabelecidos na nossa Constituição Federal, né? Ele serve como uma referência, um objetivo a ser perseguido e para que a gente também faça a denúncia de como os salários no Brasil estão muito aquém do que seria o desejado, o necessário. Para a gente chegar nesse valor, é preciso que tenham políticas de valorização permanente do salário mínimo, né? Que a gente tenha uma valorização real, num contexto de estabilidade e que essa valorização ocorra de forma contínua, né, sucessiva. E isso, para isso, a política de valorização tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política que esteja suscetível a mudanças de humor do governo ou mudanças de governo, né? E a gente sabe que para que haja uma política de Estado nesse sentido, é preciso também que a gente fortaleça a democracia no Brasil, né? Porque em todos os momentos em que houve governos de caráter mais autoritário, a gente viu que a política de valorização do salário mínimo foi interrompida e quem mais foi prejudicado foram os trabalhadores, sobretudo aqueles que estão na base da pirâmide
e que não contam com sindicatos fortes, né, para os representar em negociações coletivas, né, que garantam reajustes salariais em convenções, em acordos coletivos. Vitor, e agora, nessa retomada, qual foi o papel do movimento sindical e qual é a avaliação, a expectativa? É uma luta histórica da classe trabalhadora e do movimento sindical mundial, né? E que no Brasil, né, desde o surgimento do movimento sindical nas décadas de 30, 40, foi uma bandeira e continua sendo uma bandeira fundamental dos sindicatos e do movimento sindical em geral no país. As centrais sindicais têm priorizado essa questão, né? Se a gente lembrar na pauta prioritária da classe trabalhadora aprovada na terceira conclate, o ponto número um era a política de valorização real permanente do salário mínimo, e essa política é uma conquista, portanto, do movimento sindical brasileiro, né, que desde o início dos anos 2000, com as grandes mobilizações, as marchas a Brasília, a marcha dos 100 mil e a abertura da negociação junto ao governo para que isso fosse estabelecido em lei, né, para garantir essa estabilidade, essa previsibilidade e essa política permanente, né? Então, o movimento sindical ele tem a preocupação, né, de representar nas negociações coletivas as categorias específicas e aí estabelece os pisos salariais e os reajustes salariais em geral para os seus representados, mas as centrais sindicais cumprem esse papel fundamental de olhar também para aqueles trabalhadores que estão na base da pirâmide, que muitas vezes não contam com um sindicato forte que os represente nesses processos de negociação coletiva, né? Inclusive os que às vezes estão na informalidade e acabam se beneficiando, né, do reajuste do salário mínimo, porque o reajuste ele tem um efeito farol, né? Ele tem um efeito arrasto, as categorias menos organizadas, os trabalhadores informais também são beneficiados quando tem um reajuste do salário mínimo, porque ele serve de referência para a remuneração dos trabalhadores como um todo no país. Gostaria de agradecer demais e mais uma vez a presença aqui do Vitor Pagani. Vitor, obrigada e esperamos contar com você para outras oportunidades ao longo aí desse ano que só está começando. Obrigado, Renata. Mais uma vez agradeço o convite e conte comigo sempre que precisar. Seguimos. Tchau, tchau.